Só catecismo. Esse chegou para mim na quinta-feira, quinta agora, é o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, século XV da Igreja, escrito pelo Papa São Pio V. O Catecismo do Papa São Pio X, século XIX. O atual Catecismo da Igreja Católica, Papa João XXIII, Paulo VI, e aprovado pelo Papa João Paulo II. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, lançado recentemente pelo nosso Papa Bento XVI, gloriosamente reinante. E alguns outros livros da piedade da nossa igreja. Claro que nem todos os católicos têm acesso a esses livros. Não são tão baratos. Só esses 2 livros aqui custam R$170. Geralmente só os sacerdotes têm acesso a eles. Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje a doutrina católica está extremamente deturpada. Não se ensina mais a verdade da igreja. São muitos os pregadores, são muitos os ministros da pregação, leigos, consagrados ou não, que se vendem, que prostituem a doutrina da igreja. E não ensinam a verdade da fé católica. Por isso não é culpa dos católicos que estão aprontando. A culpa é de quem conhece e não ensina. Nós vamos falar hoje sobre o sacramento da reconciliação, que eu prefiro chamar de sacramento de cura. Pode anotar aí, sacramento da reconciliação. É o tema de hoje. Como todos os outros sacramentos da igreja, tem um significado muito profundo na igreja católica e para os fiéis católicos. Mas como todos os outros sacramentos da nossa igreja, estão quase que vulgarizados, são tratados de qualquer forma, são pouco frequentados. Por que eu falo como os outros sacramentos? Vamos começar pelos sacramentos. O sacramento do batismo. Hoje se batiza mais a criança para fazer uma festa do que pelo real significado do batismo. Tanto que tem gente que demora anos e anos para batizar o seu filho porque não tem dinheiro para fazer uma festa. Como se o importante do batismo fosse a festa. Escolhe ali um padrinho qualquer, um padrinho que tem uma condição financeira melhor para dar presente para o filho, para comprar roupa, para comprar um sapato. E não um padrinho de acordo com a fé católica que vai dar um testemunho para o fiel. Aí vai crescendo, vem o sacramento da Eucaristia, que logo mais será pregado. O sacramento da Eucaristia, talvez de todos os sacramentos, seja hoje o mais ultrajado pelos católicos. Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira comunhão. Eu não sabia o que era a primeira comunhão. Eu comunguei a Deus sem saber que eu estava comungando a Deus. Tanto que na segunda vez que eu participei da Santa Missa, eu comunguei o corpo de Deus, de bermuda. Quem era errado? Eu ou o padre que me deu a comunhão? O padre? Eu não sabia. A minha catequese não foi bem dada. Hoje, infelizmente, a catequese não é bem dada. Eu não sabia que eu estava comungando o corpo de Deus. E hoje não é diferente. Tantos
os católicos participam da Santa Missa como se estivessem participando de uma coisinha qualquer? Não sabem que estão comungando o corpo e o sangue do próprio Deus. Não é pão, não é vinho. É carne e sangue de Deus nosso Senhor. Vem os demais sacramentos, eu não vou citar todos aqui, porque senão eu vou perder um grande tempo. Hoje o sacramento do matrimônio, hoje casa um dia, separa para outra semana. Como se fosse apenas um compromissozinho qualquer. Eu não gostei de você, não quero andar com você para lá. O sacramento da ordem, os nossos sacerdotes que hoje não são tão mal formados nos seminários. Daí nós vamos entender o sacramento da reconciliação, que também está extremamente banalizado. Esse sacramento que, como eu disse no começo dessa pregação, eu prefiro chamar de sacramento de cura, porque é cura para as nossas almas, é cura para os nossos corações. Meu Deus do céu, quando nós pecamos, nós estamos doentes, nós estamos enfermos e nós precisamos de um médico. Que bonito quando nós vamos ao sacerdote e dizemos: Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz também isso, eu fiz mais aquilo. E o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados, e não existe mais pecado, não existe mais nada. Deus não se lembra que você pecou mais. O sacramento que foi dado à igreja, e por isso nós precisamos entender. Nosso Senhor Jesus Cristo foi nos dado pelo próprio Deus em expiação dos nossos pecados, em sacrifício pelos nossos pecados, mas como se não bastasse, o Senhor mesmo deu o sacramento, deu à igreja o sacramento, porque a morte do Senhor na cruz não tirou do homem a concupiscência da carne. O que é isso? A inclinação que o homem e a mulher têm ao pecado. Somos batizados, graças a Deus. O batismo nos faz santo até a idade da razão, 7 anos. A partir daí o pecado começa a entrar na nossa vida. Mas o batismo também não tira a nossa inclinação ao pecado. E o Senhor, vendo essa necessidade da igreja, o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, o sacramento do perdão, o sacramento de cura, como você quiser chamar. Tudo isso foi dado pelo Senhor à igreja. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 a 23. Evangelho de São João, capítulo 20, de 22 a 23. Mais do que nunca, esse ensinamento que é verdade da igreja precisa ser bem dado, porque, graças a Deus, no meio de nós tem um teólogo recém-ordenado diácono da nossa igreja, e que eu peço a caridade, se eu disser alguma besteira, que me corrija. Diz assim: dizendo isto, sobrou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles são perdoados. Aqueles a quem retiverdes, eles são retidos. Depois da morte de Nosso Senhor, Ele aparece aos seus discípulos, saúda dizendo: a paz esteja convosco, e depois sopra com seus adoráveis lábios
A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês reterem o pecado, vai ser retido. Irmãos, essa compreensão de que o Espírito Santo foi dado à nossa igreja, foi dado à igreja católica, foi soprado sobre a igreja, não pode ter dúvida. Esse Evangelho não nos dá espaço para dúvidas. Esse Evangelho não deixa margem para interpretação. O Evangelho precisa ser interpretado como ele é. O Senhor soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Pronto, acabou. Ponto final. Não tem o que discutir. Essa conversazinha de hereges que dizem: eu confesso a Deus particularmente, eu confesso a Deus no meu quarto, e basta. Isso é orgulho. Isso é outro pecado, orgulho, que não tem coragem de se submeter à igreja, de colocar os seus pecados diante do sacerdote, que não é um homem qualquer. Tenho essa notícia para vocês: um sacerdote não é um homem qualquer, não é igual eu e você. O sacerdote é Cristo. O padre Alexis é Cristo. O Alexis pode não ser, o Santiago pode não ser, mas o padre Alexis, o sacerdote Alexis, o padre Santiago, o sacerdote Santiago, este é Cristo. Tem em si uma alma sacerdotal. Sobre eles foi soprado o Espírito Santo. E a eles foi dado o poder de perdoar os pecados. E nós ficamos ouvindo: eu não confesso os meus pecados a um homem pecador. Eu não confesso os meus pecados a uma pessoa que peca igual eu. Vocês acabaram de ouvir o que eu disse. O padre não é um homem qualquer. O sacerdócio é incorruptível. Não se mancha o sacerdócio. A alma sacerdotal não peca. E por isso nós não confessamos a um homem pecador. Nós confessamos a Cristo que está naquela alma. O sacerdote, quando sobe esse presbitério para celebrar a Santa Missa, ele age in persona Christi. O que é isso? Na pessoa de Cristo. Ele age na pessoa de Cristo. É Cristo que age nele. Portanto, quando o sacerdote impõe sobre nós as mãos, coloca a esmola na nossa cabeça e diz: eu te absolvo dos teus pecados, não sou eu, Alexis, que absolvo dos teus pecados, não sou eu, Santiago, e não sou eu, tantos outros padres. Eu estou tomando o nome daqueles que são os padres de nossa paróquia, mas não sou eu que te absolvo, é Cristo que está na minha alma que te absolve. A gente não pode cair nessa heresia. Nós não podemos afastar da graça de Deus por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós muitas vezes somos induzidos a acreditar. Sou eu que preciso da graça. Por isso eu disse: tantos sacerdotes mal formados, tantos sacerdotes que não dão valor ao seu sacerdócio, não amam o seu sacerdócio, muitas vezes nos negam a absolvição, nos negam a confissão. Porque talvez eles mesmos não tenham essa compreensão do que é para o penitente uma confissão. Eu me recordo na última terça-feira, quando eu fui confessar no convento, eu bati na porta, o padre saiu, eu tinha passado 10 minutos do horário da confissão. Eu disse: padre, o senhor pode me atender agora? Eu fui no plano piloto, peguei trânsito e cheguei atrasado. O padre disse: não, agora não é hora de confessar. Isso era 10 para meio-dia. Só ia ter confissão de novo 2h30. Eu: tá bom, padre. Me deu vontade de danar a comida, mas eu não danei. Para não aumentar mais meus pecados. Ele fechou a porta e eu sentei ali na porta do convento
E esperei até 2h30 e bati na porta de novo. Ele mesmo atendeu e eu falei, e agora? O senhor pode me atender? Ele ficou tão colado de vergonha que eu acho que naquele momento ele pôde compreender o que era para mim a necessidade que eu tinha de confessar. Se eu tivesse percebido antes, eu duvido que ele tinha negado. E tantas vezes já me negaram a confissão, enquanto isso dói na minha alma. Eu estar carregado de pecados, com a alma manchada de pecados, e vou ao padre e digo, padre, o senhor pode me atender? Não, que agora eu vou almoçar, não que agora eu vou dormir, não que agora eu não posso. E se inventa tantas coisas. Eu me recordo de um jovem em Goiânia que foi a um sacerdote confessar e aconteceu com ele o que aconteceu comigo. Ele disse, padre, eu queria confessar. E o padre estava no computador e falou assim, não, agora que eu posso, porque eu estou digitando umas coisas. O jovem virou as costas, saiu. Quando chegou na sua casa, ele escreveu um bilhete. Eu fui à igreja, fui atrás de um padre como última saída dos meus problemas, mas a igreja não me deu ouvidos. Ele pegou uma corda e se enforcou. A gente não confessa porque acha bonito. Muitas vezes eu tenho vergonha de confessar os meus pecados. Eu já começo dizendo, padre, eu estou corado de vergonha. A gente não confessa porque é bonito. A gente confessa porque precisa. Eu preciso sentir o amor de Deus. Eu preciso sentir a misericórdia de Deus. Santa Teresinha dizia, se eu não sentir mais o amor e a misericórdia de Deus, eu peco. Só para poder confessar e sentir o amor e a misericórdia de Deus. Mas não siga esse exemplo, não. Eu me inventava muita moda. Porque no tribunal da misericórdia de Deus, como ele é chamado por São Padre Pio, nós experimentamos o amor de Deus. E me dói muito quando eu vejo um padre negar a confissão a alguém. A gente tem alguns santos na igreja que passaram, como São Padre Pio, passava até 18 horas atendendo confissão, 19 horas, 20, até 23 horas seguidas atendendo confissão. Vocês têm noção que é 23 horas atendendo confissão? O dia só tem 24 horas. Isso quer dizer o quê? Não dormir. Passar o dia, a noite e a madrugada atendendo confissão. Por isso é um sacramento de cura. Me recordo, a segunda vez que eu confessei, a primeira vez que eu confessei foi um trauma tão grande que eu passei 3 anos e meio sem confessar de novo. E depois de 3 anos e meio, quando eu cheguei para confessar, essas palavras soam na minha alma como se eu tivesse acabado de ouvir. O padre disse, irmão, os anjos do céu estão fazendo festa porque você está confessando. Eu naquela mentalidade não tinha consciência do que era festa. Para mim tinha balões no céu e os anjos estavam tomando refrigerante, sei lá o quê. Estavam de fato festejando como a gente festeja aqui. Eu não tinha compreensão deste tão grande mistério. Mas eu saí com a alma extremamente aliviada. Esse é um sentimento que a gente tem quando nós confessamos os nossos pecados, mas que não deve ser o princípio da nossa confissão. Vejam bem, nós vamos entrar num ponto importante dessa pregação, que é a contrição. Existem 2 motivos que levam o penitente ao tribunal da confissão. O maior motivo é a atrição. O que é a atrição? É o desencargo de consciência. Eu confesso porque eu não consigo conviver com aquele pecado, aquele peso do pecado. Então, para descarregar a minha consciência, descarregar a minha alma, eu confesso. Mas sem nenhum arrependimento. Quando tem a primeira oportunidade de pecar, faz de novo. Isso muitas vezes nos leva a cometer um sacrilégio.
Porque confessamos um pecado que não está arrependido e recebemos o sacramento sem estar devidamente preparados para receber o sacramento. São Padre Pio, que eu acabava de citar, quando percebia que o penitente não tinha se arrependido do pecado, ele negava a absolvição e dizia: vai embora daqui. Tem até o testemunho de uma mulher que dizia, veio confessar-se com ele e disse: Padre, eu tenho o costume de faltar às missas aos domingos. Na verdade, me parece até enfadonho participar da missa aos domingos. E o padre disse: ah é? Eu tão pouco tenho vontade de te dar a absolvição. Fechou a porta do funcionário e mandou ela embora. E não foi só uma nem duas vezes que o Padre Pio fez isso. Não adianta, irmãos, a gente confessar sem estar arrependido. A gente comete um sacrilégio. Pecado ainda maior. Por isso é preciso ter a contrição. Meu Deus do céu, nós aprendemos o que é a contrição da catequese. O que é a contrição? Alguém sabe me dizer? Faltar a catequese, né? Ou já tem tantos anos que esqueceu. A contrição é o arrependimento de ter ofendido a Deus. Não é um arrependimento qualquer. Irmãos, o catecismo romano que eu disse, o primeiro catecismo que eu citei aqui, que é o catecismo do Concílio de Trento, diz que a contrição é odiar com toda a alma. É essa expressão, odiar com toda a alma o pecado. Eu não sei se você já sentiu ódio de alguém, se já sentiu, você precisa confessar. Mas odiar o pecado, detestar o pecado, ter nojo do pecado, é isso que é a contrição. Por quê? Porque eu ofendi a Deus, que é o princípio do amor. Ainda que eu pegue contra o meu próximo, ainda que eu pegue contra o irmão, ainda que eu pegue muitas vezes contra mim mesmo, o pecado ofende diretamente a Deus. Ainda que o pecado não mude Deus, ainda que o pecado não altere o que Deus é, mas o pecado ofende a Deus. Catecismo da Igreja Católica. O pecado não muda o que é Deus. Deus não deixa de ser Deus porque eu pequei. Deus não deixa de ser onipotente, Deus não deixa de ser onisciente, Deus não deixa de ser onipresente porque eu pequei, mas o meu pecado ofende a Deus. Eu não sei se você já foi ofendido alguma vez, você sabe o tanto que é ruim ser ofendido. Muitas vezes nós não temos a compreensão exata do que é o pecado, porque até mesmo muitas vezes nós vamos confessar e os nossos amados sacerdotes dizem: meu filho, isso não é pecado. Como eu já ouvi isso muitas vezes, eu confessava os pecados mais horrorosos do mundo e o padre dizia para mim: isso não é pecado. Eu tinha vontade de morrer. Não estou aqui falando mal do padre, por favor, não saiam dizendo por aí que eu estou falando mal do padre. Muito pelo contrário, estou defendendo a igreja. Estou defendendo a doutrina da igreja. E se para isso for preciso apontar alguns erros, eu aponto, sem medo. A falsa compreensão e muitas vezes a ignorância do que é o pecado nos leva muitas vezes a cometer pecados ainda maiores. O que a igreja recomenda? Que devemos confessar os pecados mortais. O que são os pecados mortais? Alguém sabe me dizer o que é um pecado mortal? Mortal, morte. Morte é um pecado que mata, que leva para o inferno. Pecado contra o Espírito Santo. Nós vamos já entender o que é o pecado contra o Espírito Santo, que nosso Senhor diz no Evangelho que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas nós vamos compreender isso. A igreja nos recomenda confessar os pecados mortais ao menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição. Mas não é possível, irmãos. Claro, a igreja é mãe e sabe que os seus filhos, muitas vezes, por causa do trabalho ou porque não têm acesso a uma paróquia, como nós sabemos que em muitos lugares do Brasil não tem padres por
perto e os fiéis não podem se confessar. Então a igreja que é mãe diz: confessa ao menos uma vez por ano. Mas não é possível, meus irmãos, que a gente só peque uma vez por ano. Eu não conheci nenhum santo na igreja que pecou somente uma vez por ano. Santa Margarida Maria Alacoque confessava várias vezes por dia. Não era por mês ou por ano, era por dia. Santa Teresa de Jesus, se pensasse uma besteira, ela corria no padre e dizia: padre, eu pensei isso. E confessava. Não esperava ficar juntando o pecado para quando vir dizer tudo de uma vez. Como muitos de nós fazemos. Vai juntando, vai fazendo um livro, não é? Divide até em ordem alfabética, capítulos, pecados contra Deus. Aí vão citando. Pecados contra a castidade. Tem capítulos, tem até o índice de pecados. Vai juntando, vai acumulando para quando confessar tudo de uma vez e não precisar ir toda semana do padre. Meus irmãos, a compreensão do que é o pecado. Nós precisamos tratar o pecado como sendo pecado. Ainda que a igreja divida pecado mortal e pecado venial, eu digo para vocês: pecado é pecado. Um leva para o inferno, o outro leva para o purgatório. Mas pecado é pecado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O pecado mortal leva para o inferno. O pecado venial nos faz merecer o purgatório. Mas a gente sabe que permanecer no pecado venial, a insistência do pecado venial, o apego ao pecado venial, se torna pecado mortal. Daí a importância de confessar também os pecados veniais. Irmãos, a confissão nos ajuda a vencer aquilo que eu dizia no começo dessa pregação: a concupiscência da carne, a inclinação ao pecado. São tantos os filhos e filhas de Deus que estão cativos ao pecado, estão apegados ao pecado, estão viciados ao pecado. Se usa até uma expressão no meio da renovação carismática católica: cultiva-se o pecado, como se fosse uma planta. A gente tem tanto amor por certos pecados que a gente está cultivando. Tem gente que ama mentir, se safar de alguma mentira. Tem gente que ama a vida alheia para fazer fofoca. A gente que está preso e viciado no pecado da castidade. E tantos outros vícios. E se vai cultivando o pecado. De que forma nós vamos vencer esse pecado? Confessando ele. A gente talvez fique com esse pensamento de que tenho vergonha de confessar certos pecados porque são muito íntimos, muito pessoais. Mas eu vou dizer para você o que um padre uma vez me disse: meu filho, você não inventou nenhum pecado. O pecado que você fez já existe e muitos outros já fizeram. A gente não tem vergonha de pecar. A gente não tem vergonha de mentir. A gente não tem vergonha de passar as pessoas para trás. A gente não tem vergonha de faltar à Santa Missa. A gente não tem vergonha de ficar sem rezar. Não tem vergonha de pecar por pensamentos. Ainda que as nossas palavras não digam, muitas vezes o nosso pensamento faz tanta coisa, não faz? Mas quando o assunto é confessar, então aparece a vergonha sagrada de onde? Irmãos, o sacramento da penitência. Na tua vida, nunca você vai chegar no sacerdote e o padre dizer: bem feito para você. Fez isso? Agora suporte. Nunca.
Porque é nosso Senhor, a primeira pessoa a se alegrar com a confissão é nosso Senhor, o próprio Deus. É sempre Ele primeiro a tomar a iniciativa. Nós vemos aqui no Evangelho que nós acabamos de ler. Foi Ele que soprou o Espírito Santo. Foi Ele que tomou a iniciativa. Foi Ele que deu o passo para a reconciliação do homem com Ele. Ele não ficou esperando que o homem tomasse uma decisão de se arrepender dos seus pecados e ir até Ele. Não, Ele falou: eu vou te dar um meio, eu vou soprar o Espírito Santo sobre a igreja, e quando você precisar de mim, eu vou estar à disposição. Ele não fecha os olhos para nós, Ele não fecha os seus braços para nós. Deus não foge de nós, nós é que fugimos dele. Minha gente, no dia que nós compreendermos o que é o pecado, nós vamos ter medo de pecar. No dia que nós compreendermos o que é o pecado, eu vou ter medo de morrer em pecado, porque eu sei que eu vou ganhar o inferno. Talvez seja isso que esteja nos faltando. A compreensão de que ao sairmos daqui nós podemos morrer em pecado. Que eu não posso deixar para confessar amanhã, porque eu posso morrer hoje. Claro, a igreja nos ensina que se nós alcançamos a graça da contrição perfeita, os nossos pecados já são perdoados imediatamente, mesmo sem confessar. Mas o que Santo Afonso de Ligório, bispo doutor da igreja, doutor em moral católica, diz: o homem que viveu uma vida toda de pecado dificilmente se arrepende dele na hora da morte. O homem que viveu uma vida toda de pecado dificilmente se arrepende dele na hora da morte. Porque o pecado está cravado na alma. O pecado faz parte dele. Quer ver vocês compreenderem isso que eu estou falando? Há muitos anos atrás existia um santo chamado São Bruno. São Bruno é fundador da ordem Cartucha. No Brasil só existe um mosteiro cartucho que fica no Rio Grande do Sul. É o convento mais rígido do mundo. São Bruno uma vez foi chamado para celebrar uma missa de corpo presente de um bispo. E quando São Bruno subiu ao presbitério para começar a Santa Missa, o bispo estava ali deitado no seu caixão. O bispo abriu os olhos e disse: não comece ainda a missa, porque eu estou me apresentando ao tribunal de Deus. São Bruno então sentou, esperou uns minutinhos, depois levantou, foi começar a missa. O bispo abriu os olhos de novo e disse: ainda não comece, eu estou sendo julgado. São Bruno sentou de novo, esperou umas horinhas. Quando ele levantou para começar a missa, o bispo disse: não comece, não precisa rezar a missa, porque eu fui condenado. Eu sei que muitos se arrepiaram com essa história. Um bispo, como todo bispo católico, antes de morrer se confessa, recebe a unção dos enfermos, reza-se ali as orações finais, preparando a alma para morrer. Mas São Bruno mesmo depois nos explicava o acontecido. Descobriu-se que esse bispo viveu muitos anos em pecado. Ele não confessou porque estava arrependido. Ele confessou porque estava com medo de morrer. E não se arrependeu dos pecados. Isso é muito sério. Por isso eu falo para vocês que a gente não deve brincar com a confissão, como tantos católicos brincam. É sacramento, é graça de Deus, e nós não podemos ficar brincando com a cara de Deus. O livro do Eclesiástico diz muito claramente: não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com a misericórdia de Deus. Como muitos de nós brincamos: ai, eu vou fazer esse pecado aqui porque eu sei que eu posso ir numa paróquia e confessar.
pecado aqui porque eu tenho a oportunidade de me confessar. Ou então, já que eu peguei, não vou fazer mais, depois eu me confesso. Já que eu estou na lama, então eu vou mergulhar nela de vez, me sujar, me divertir, depois eu confesso. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus não é brinquedo. A misericórdia de Deus não é brinquedo. Não se brinca com a cara de Deus. Sacramento, sinal de Deus, dado à igreja. Eu confesso porque eu estou arrependido, porque eu ofendi a Deus, porque eu faltei com Deus, eu fui contra o seu amor, eu neguei o seu amor, eu fui contra a sua misericórdia, eu não permiti que Deus fosse o Senhor da minha vida, eu faltei contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem peca não ama a Deus sobre todas as coisas. Fazemos muitas vezes do pecado nosso Deus. Por isso eu falava que muitos filhos e filhas de Deus estão escravos do pecado. O pecado não tem poder para escravizar o homem, mas o homem se submete à escravidão do pecado. Porque gosta. Tem gente que vive adultério porque gosta, sabe que está errado. A igreja diz, está errado. A igreja diz, não use camisinha. E os casados usam camisinha. Os solteiros usam camisinha. Sabendo que não pode, é pecado? Não use anticonceptivos. Sabe que é errado. E a mulher casada usa. Ah, eu não quero ter mais filho, para quem casou? Virava freira? Não quer ter filho? Não quer ter filhos? Seja freira. Seja leiga consagrada. Você casou para ter filhos. Não foi para ficar matando as crianças na sua barriga. Sabe que está errado, mas gosta. Persiste no pecado como se fosse algo bom, como se fosse um sorvete num dia de calor como esse. A gente sabe que se ficar tomando sorvete, ainda que seja bom num calor como esse, a minha garganta vai ficar ruim. Eu não vou dar conta de cantar aqui. Parece bom, mas não é bom. Parece gostoso, mas não é gostoso. Parece satisfatório, mas não é satisfatório, porque depois, isso acontece muitas vezes comigo, eu pego, acho tão maravilhoso, e depois, no mesmo instante que bate aquele arrependimento, já é tarde. Arrependimento não, bate muitas vezes um peso na consciência. Ai Senhor, toda semana eu estou cantando no grupo de oração, toda semana eu prego aquelas pessoas, falo tão bonito do Senhor, falo do céu, defendo a igreja e eu cometo esse pecado. Ninguém está isento do pecado, mas a nossa obrigação é lutar contra ele. E se eu ver que eu não posso vencer o pecado, eu corro dele, eu fujo. Tem pecados que a gente não pode contra ele. Se não for por graça de Deus, não conseguiremos vencer. É por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos, se necessário todos os dias, se necessário todas as semanas, se necessário todos os meses, ir ao sacerdote. Se o padre daqui não quer atender, tem tantas paróquias em Brasília, vá confessar. Eu saio daqui para Anápolis para confessar. Uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, eu vou em Anápolis para confessar. Tem padres aqui? Tem. Mas tem um padre lá no Espírito Santo. E eu gosto de confessar com ele. Por que não é que esses padres que passam na cabeça? Ele diz, você não tem vergonha na sua cara, não? Você é escravo da Virgem Maria? Você reza e não tem vergonha de fazer isso, não? Eu até tenho. É difícil. A gente sabe que é difícil. Mas a gente luta. É preciso lutar contra o pecado. É preciso arrepender-se de ter pecado. Irmãos, nós não podemos mais ficar escravos do pecado. A igreja está aí não para condenar a gente. Nem Deus nos condena. Aquilo que nosso Senhor falou, a mulher adúltera.
Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Deus não pode nos condenar, ainda que Ele seja juiz. Quem nos condena somos nós mesmos. Nós é que vamos para o inferno por nossas culpas. Deus não faz a gente pecar. O demônio não tem poder para pegar no seu braço e fazer você pecar. Ele coloca no pecado, você vai fazer o que quiser. A gente peca porque quer, porque gosta, porque é fraco, é. Mas ser fraco é porque muitas vezes não reza. Ser fraco é porque muitas vezes não vai buscar força na Santa Missa. Por isso eu comecei essa pregação citando todos os outros sacramentos. O sacramento do batismo que nos acompanha para toda a eternidade. O sacramento do crisma, onde o Senhor infunde em nossas almas tantos dons para combater o pecado, para ser santo. O sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, que nós temos a oportunidade de participar todos os dias, não na paróquia, mas em toda a capela tem missa todos os dias. Custa sair da sua casa e caminhar um pouquinho? Quem quer vai. Eu não saio daqui para dar buscar confessar. Quem quer vai atrás. Quem precisa sou eu. E não chegará tempo em que nós vamos precisar de Deus. Chegará tempo em que nós vamos buscar a Deus e nós não vamos achar nem sinal de Deus. Isso está na Sagrada Escritura. Olha para vocês verem. Eu contei esse caso sexta-feira no meu grupo de oração, porque para mim foi um espanto muito grande. Essa semana passou na televisão uma reportagem. Há mais ou menos um ano atrás eu pregava em todos os lugares que eu ia, que existia no Congresso uma proposta de lei que o governo queria aprovar, que colocasse em todas as escolas públicas máquinas de camisinha, máquinas de preservativo. Como que são essas máquinas? É como uma máquinazinha daquela de refrigerante. Você põe a moeda e o refrigerante vem na sua mão. Os colégios vão ter. Você coloca a moeda e pega o preservativo. Pregaram isso há um ano atrás. Dizendo: católicos rezem, católicos lutem, católicos defendam os nossos direitos. Não foi dado ouvidos. Aprovaram o projeto. Daqui uns dias, no colégio onde os vossos filhos estudam, vai ter máquina de camisinha para que depois eles saiam da aula, vá para a casa da moça, do rapaz e tenham relação sexual. A culpa de vocês. Agora tem um projeto no Congresso que quer aprovar o casamento homossexual. Mulher casa com mulher e homem casa com homem. Um dos trechos desse projeto que está no Congresso diz assim: o padre que se negar a casar, fazer a união homossexual, vai estar cometendo crime de discriminação, estando sob a pena de ser processado e até mesmo preso. Estão entendendo o que eu estou falando? Os nossos padres, se for aprovada essa lei, vão ser presos. Não só os padres. Os fiéis católicos que tiverem coragem de pegar o microfone e pregar contra, vão ser presos. De quem é a culpa? Dos políticos? Também? Eles não estão preocupados com princípios cristãos.
estão preocupados em defender os seus direitos. Se o movimento GLS pressiona os políticos a aprovarem a lei do casamento homossexual, então, qual é a decisão que eles tomam? Vão aprovar que a gente não pode ficar contra o povo. Contra o povo todo. Porque há católicos que aprovam. Há católicos, há protestantes, há espíritas, macumbeiros, tudo. E como diz a Escritura, chegará o tempo que vamos buscar a Deus e não vamos encontrar. Imagine, porque os padres não vão ficar calados, porque a igreja não vai se submeter a isso. Imagine que todos os nossos padres estejam presos. Onde nós vamos participar da missa? Quem vai dar Deus para vocês? Onde nós iremos confessar? Quem vai nos dar distribuição? Quem vai fazer os sacramentos? Quem vai ministrar os sacramentos? Mas o mais importante, quem vai trazer Deus para nós? Irmãos, nós estamos concluindo um seminário de vida. E essa pregação se faz tão importante, porque o arrependimento do pecado me leva a amar a Deus cada vez mais. O arrependimento do pecado me leva a amar a sua igreja cada vez mais. E eu preciso lutar pela minha fé, eu preciso lutar pela minha igreja. Eu não posso permitir que o Congresso aprove o casamento homossexual. Porque quem vai ficar sem Deus sou eu. Os padres poderão celebrar. Aonde eles estiverem, como aconteceu com um bispo católico que foi preso e celebrava todos os dias a Santa Missa. O altar dele era a palma da mão dele. Ele colocava um pedacinho da hóstia e uma gota de vinho na sua mão e celebrava a Santa Missa. Eles podem, nós não. Ainda que eu seja o homem mais santo dessa terra, eu não posso me absolver dos meus pecados. Ainda que eu seja o homem mais santo dessa terra, eu não posso trazer Deus do céu à terra, eu não posso. E nós vamos ficar calados? Vamos, eu sei que vamos. Porque de vocês vai ser 2 ou 3 que vai ter coragem de mandar um e-mail para o Congresso e dizer: eu abomino a decisão de vocês, eu sou contra. Porque a pesquisa mostra o quê? 70% dos católicos são a favor do aborto. 70% dos católicos são a favor do aborto. Isso é um pecado que está entrando na nossa vida cada vez mais medonho e nós estamos permitindo. Por isso eu disse, nós não podemos brincar com a face de Deus. Nós não podemos brincar com a misericórdia de Deus. Deus não vai para o inferno. O demônio já está no inferno. Eu estou brincando é com a minha alma. Sou eu que vou para o inferno. Minha gente, o sacramento é dado de forma tão gratuita. A misericórdia de Deus é tão imensa que coloca à disposição tantas graças para nós e nós não acessamos. Minha gente, nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Estamos vivendo em tempos de heresia, onde será preciso que os católicos deem as suas vidas, como deram no começo da igreja. Derramem o seu sangue, sejam perseguidos, sejam assassinados pela sua fé. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Eu espero que sim. De que forma que nós vamos enfrentar o pecado se nós não quisermos renunciar a ele? Eu não posso mais concordar com o que o mundo me ensina. Eu não posso mais concordar com o que a mídia me coloca. Eu não posso mais concordar com o que a política me impõe. Eu não posso mais concordar com o que a sociedade me impõe. Isso tudo é sinal de contrição, arrependimento. Arrepender-se de ter ofendido a Deus.
que é a pessoa mais ofendida em todo o universo é Deus. Criou o mundo por amor, criou o homem e a mulher por amor, deu o mundo inteiro ao homem e à mulher por amor, e o homem e a mulher não sabem retribuir com gratidão. Se Deus diz não pode fazer isso, eu vou lá e faço. Se Deus diz não pode fazer aquilo, eu vou lá e faço. Se Deus diz você não pode frequentar tal lugar, eu vou lá e frequento. Isso não sou eu que estou pregando. Tantos outros irmãos passaram por aqui e disseram coisas parecidas. E já houve gente que desistiu pelo caminho porque não quis aceitar essa verdade da fé. Por isso eu disse que eu ia dar um ensinamento sólido para vocês. Chega de ficar enganando vocês. Chega de ficar dizendo para vocês que tudo está bom. Chega de ficar dizendo para vocês: ai, Deus te ama do jeito que você é. Claro, isso está na Escritura. Deus te ama do jeito que você é. Mas se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Se eu não mudar de vida, eu vou para o inferno. Deus me ama na condição que eu estou. Mas o que Deus disse? O que Jesus disse à mulher pecadora? Vai e não tornes a pecar. Deus me ama como eu sou. Como eu sou. Como é que eu sou? Homem de carne, pecador. Mas eu não sou e não pertenço ao pecado. Eu não pertenço ao demônio. Eu não pertenço ao inferno. Eu sou cidadão do céu. Eu sou de Deus, criado de Deus, para Deus. É isso que eu sou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé e cantar a misericórdia de Deus, cantar suplicando a sua graça. Porque não basta ficar só aqui, não basta ficar apenas ouvindo, participando passivamente. Nós precisamos ser ativos e nós contribuímos ativamente para os sacramentos da igreja. Porque nós contribuímos com uma parte muito grande. Eu ofereço à igreja os meus pecados e a igreja me oferece o perdão de Deus. Eu ofereço ao sacerdote os meus pecados, as minhas fraquezas, e o sacerdote me oferece o amor de Deus. Irmão, eu não sei o estado da tua alma, eu não sei há quantos dias, há quantas semanas, há quantos meses ou há quantos anos você não se confessa. Mas como você ouviu nessa pregação, é condição de salvação. Porque há pecados que levam à morte, há pecados que nos escravizam e nos faz pertencer ao demônio. E nós não somos do demônio. É preciso abrir os olhos e tratar o pecado como sendo pecado. Ainda que muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem: não é pecado, mas você sabe na tua alma que aquilo é pecado. Não tenha medo de confessar. Não se sinta envergonhado para se confessar. Tenha coragem de se aproximar da misericórdia de Deus, do tribunal da misericórdia, dizer: Senhor, eu não quero mais pecar. O trecho final do ato de confissão diz: prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Nunca mais significa para toda a vida. Mas diz o quê? Prometo com a vossa graça. Não prometo com as minhas forças. Não prometo com a minha graça. Prometo com a vossa graça. De que forma que a graça de Deus nos ajuda? Rezando. A igreja nos diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso vai além disso. Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza já está condenado. A graça de Deus vai nos ajudar. Se eu não me aproximar da graça, se eu não rezar, se eu não quiser a graça de Deus, então Ele não vai poder fazer nada por mim. Vamos cantar. Cantar
Deus e da tua alma. Nós vamos fazer um exercício, meditar sobre os pecados, preparando para fazer uma boa confissão. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor das almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. E antes de você cantar esse refrão, fecha teus olhos. O refrão dessa música fala justamente isso: pare de se maltratar, não queira outros culpar, e diga por hoje não, eu não vou mais pecar. Porque tudo isso que nós cometemos, todo pecado que você comete, porque pecado só é pecado quando você fala sim. Então, qualquer pecado que você cometer, seja ele qual for, o outro nunca é culpado, nunca diga que o outro é culpado. Então você tem que parar de se maltratar, você tem que parar de se machucar pensando que é outra pessoa. Não, a culpa é sua, a culpa do pecado é minha. Por isso a música fala: pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, é justo. O amor de Deus conosco é justiça. Então fecha teus olhos e canta esse refrão. Canta, reza ele para você. Quando você cantar, pare de se maltratar. Você não canta, pare de se maltratar, não. Fala para você: eu tenho que parar de me maltratar, eu tenho que parar de me maltratar dos pecados que eu ando cometendo comigo, contra o próximo, contra Deus, contra a castidade, contra os 10 mandamentos. Eu tenho que parar com isso, sou eu que tenho que parar. Põe a mão no seu coração e canta isso com toda a tua fé, com toda a tua força. Eu tenho que parar. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o teu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. E nós vamos. Uma das condições para fazer uma boa confissão é fazer com diligência um exame de consciência. Fazer com muito cuidado um exame de consciência, passando por cada pecado, sem ocultar nenhum. Por mais pesado, por mais constrangedor que ele seja, é preciso confessá-lo. Irmãos e irmãs, deveríamos pelo menos uma vez na vida fazer o que a igreja chama de confissão geral, confessar os meus pecados desde a infância até os dias de hoje. Faça esse
lembrar do teu passado, da tua infância, os pecados que são mais ocultos, pecados que muitas vezes o tempo nos levou a esquecer, pecados que nós mesmos quisemos abafar, nós mesmos quisemos escondê-los, mas que hoje nós compreendemos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que eu preciso confessar. Para que nos ajude, medite nos mandamentos do Senhor. Quantas foram as vezes na nossa vida que nós não amamos acima de todas as coisas? Quantas foram as vezes na vida que nós fizemos de uma pessoa o nosso Deus? Quantas vezes na vida nós fizemos dos objetos do nosso Deus, de um carro do nosso Deus, de um sonho do nosso Deus, de uma festa o nosso Deus, de uma amizade o nosso Deus, e tantas coisas na nossa vida tomaram o lugar de Deus. Quantas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão? Se não com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos contra-testemunhos. Porque as pessoas apontam o dedo para nós e dizem: veja, é o católico que está fazendo aquilo, e nós manchamos o nome de Deus na igreja. Isso não só hoje, irmãos, mas muitas vezes no nosso passado. Traga na tua mente quantas vezes você faltou à Santa Missa, quantas vezes você deixou de ir à Santa Missa para ir a outras coisas, ou deixou de ir à Santa Missa por preguiça, por não compreender que na Santa Missa era o próprio Deus que estava presente, era o sacrifício de Deus renovado. Recolhe o Senhor. Quantas vezes você deixou nosso Senhor sozinho no sacrário? Passou muitas vezes o dia inteiro em casa, não teve coragem de ir a uma igreja adorar Jesus no Santíssimo Sacramento por pelo menos uma hora? Irmãos, às vezes que nós faltamos com um dos nossos pais, das nossas mães, principalmente na infância, quando os nossos pais diziam não e nós desobedecíamos. E não só desobedecíamos, como nós ridicularizávamos os nossos pais para os amigos, dizendo: meu pai é careta, a minha mãe é careta, não permite que eu faça isso, não permite que eu faça aquilo. O meu pai e a minha mãe é quadrado, não compreende que eu sou jovem, não compreende que eu preciso fazer isso, não compreende que eu preciso aproveitar a minha juventude, e desobedeceu os pais e tornou e fez os pais ridicularizados diante dos amigos. Quantas vezes nós xingamos os nossos pais ali do impulso, durante uma discussão, durante muitas vezes até uma briga, e nós ofendemos os nossos pais. Os pecados, irmãos, contra a castidade. Por isso é preciso que nós voltemos à nossa infância, para que a nossa próxima confissão seja uma confissão bem feita. Os pecados da nossa juventude, a masturbação, o vício da masturbação, o vício da pornografia. Até hoje, pais e mães que são viciados em pornografia, têm até mesmo filmes pornográficos em casa. E muitas vezes o marido obriga a esposa a fazer o que está no filme, como se a esposa fosse um bicho ou um objeto. Isso é uma carga que se traz desde a infância. Desde a infância, porque tantas coisas nós aprendemos com os nossos pais.
filho para ser homem. É preciso ter uma relação sexual ainda na juventude. E cresce com esse trauma. E tudo isso vai se tornando pecado na nossa vida. E nós vamos carregando, mas como eu dizia no começo, colocamos uma pedra em cima para esquecer. Porque muitos pecados fazem doer a nossa alma. Muitas recordações do que fizemos nos fazem chorar de dor. Quantas vezes, Senhor, nós matamos? Quantas vezes nós matamos com as nossas palavras? Quantas vezes nós matamos com a nossa inveja? Quantas vezes nós matamos, Senhor, com os nossos pensamentos egoístas? Sim, Senhor, mesmo que os meus lábios não tenham dito palavra alguma para ofender as pessoas, a minha atitude foi uma atitude de ofensa. Quando eu virei as costas para quem precisava de mim, quando eu agredi uma pessoa, até mesmo com meu silêncio. Quantas vezes nós se furtamos e caímos no pecado, nós caímos no erro de achar que o furto é somente roubar coisas grandes, desviar grandes fortunas, roubar grandes salários, roubar carros, roubar casas. Não, Senhor. Se eu tirei uma caneta de um amigo meu no colégio, Senhor, eu peguei porque eu roubei. Senhor, se eu peguei um apontador no colégio e não devolvi, eu roubei, Senhor, eu estou em pecado. Se eu peguei uma borracha, Senhor, e não devolvi, eu roubei, Senhor. Isso é pecado. Quantas vezes, Senhor, nós cobiçamos o que é alheio? Quantas vezes nós pegamos pela inveja, por não aceitar que o meu vizinho tenha coisas melhores do que eu, que o meu vizinho seja melhor sucedido na vida do que eu? Quantas vezes eu não permiti, Senhor, que alguém da minha casa fosse mais bem aplaudido do que eu, Senhor? Eu peguei porque eu quis aquilo, Senhor, e eu não tenho. Isso dói na minha alma, Senhor. Eu sei que é pecado, mas isso dói na minha alma, porque eu quero muito ter as coisas, Senhor. Muitas vezes não por luxo, mas muitas vezes pensando nos filhos. Eu queria dar o melhor para os meus filhos, e muitas vezes eu acabei cobiçando o que era dos outros, Senhor, porque eu não tenho condição de ter. Não queira. Isso dói na minha alma, Senhor, mas é pecado. Eu quero renunciar a isso agora. Eu não quero mais isso na minha vida, Senhor. Não importa, Senhor, se eu estou pobre. Não importa, Senhor, se eu não tenho condições de comprar uma roupa melhor para os meus filhos. Não importa, Senhor, se eu tenho condições de construir uma casa melhor, para ter um quarto para cada um, uma casa maior. Não importa, Senhor. Eu não quero o que é dos outros. O que é meu é meu. O que é dos outros é dos outros. Senhor, quantas vezes eu cobicei o corpo do outro, porque fulano é mais bonito do que eu, porque ciclano é mais bonito do que eu, e eu me acho, Senhor, muitas vezes gordo ou gorda, ou me acho mais magro ou mais magra, e eu olho para fulano e para ciclana, e é tão mais bonito do que eu, Senhor. As pessoas olham e acham bonito aquela pessoa e não me acham bonito, Senhor. Eu sei que isso é pecado, ainda que doa na minha alma. E quantas vezes nós desejamos o homem e a mulher do próximo? Quantas vezes? Por não se contentar com casamentos, porque o nosso casamento, porque os casamentos andam frios, porque o marido não consegue mais compreender a sua esposa, porque a esposa não consegue mais compreender o marido, e acabou cobiçando o marido da outra, acabou cobiçando a esposa
melhor, porque achou que ele fosse melhor. Veja como aquele casal se dá bem, veja como eles são felizes. Eu não sou feliz com meu esposo, eu não sou feliz com a minha esposa. Eu queria tanto um esposo como aquele, eu queria tanto uma esposa como aquela. Não, é pecado. O esposo que você escolheu é esse, a esposa que você escolheu é esse. Suporte, ainda que seja doído. E acredite que nesse teu casamento Deus vai colocar as mãos. Não deseje porque fulano é mais bonito ou fulano é mais bonita. O teu esposo é bonito, a tua esposa é bonita. O que precisa mudar está dentro de nós. Se a tua esposa, quando você casou, era mais bonita aos seus olhos do que é hoje, não. Continua bonita. O que precisa mudar está dentro da tua alma. O amor que está dentro de você. E desta forma nós concluímos. Desta forma nossa alma deseja reconciliar-se com Deus, porque nós percebemos que há muito tempo estávamos longe de Deus. Há muito tempo estávamos longe da sua misericórdia. E tantas vezes nós comungamos no corpo de Deus em pecado. Quantas vezes nós comungamos a nossa própria condenação. Mas ainda está em tempo. Enquanto vida tivermos, está em tempo de ser santo e de voltar atrás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre seja louvado. Fique de pé. Levante-se.